Então, muito boa tarde a todos. Está uma sala bem composta e agradeço às pessoas que apareceram a esta hora tardia para estar aqui em mais uma das sessões do ciclo Conversas com a Ciência, Conversas de Desporto com a Ciência, que já não sei se vai na quinta sessão, penso eu. Sexta? Hoje é sexta. Estou-me a fazer ali alguns sinais. Se é sexta, a ideia é que hoje é o professor Aldo Costa que nos vem trazer uma comunicação com o título de Excelência no Desporto, um desafio transdisciplinar. Eu tenho muito prazer nesta moderação, talvez por isso o Bruno Travassos me tenha solicitado para eu estar aqui, porque é um dos temas que eu, transversalmente à minha investigação e à do professor Aldo, temos vindo a falar com alguma regularidade, porque há muita coisa que de facto não diz só respeito à disciplina, com a área científica do desporto, do treino, da excelência, da educação, da formação. Portanto, tem muita gente que aborda esta temática e eu penso que vai ser importante ouvirmos o que o professor Aldo tem para dizer, porque pode criar uma nova dinâmica dentro da área do CIDER, de começarmos a ver os problemas não só na especialidade, que também é necessário ver, mas depois também a ver algumas temáticas que introduzem a necessidade de novas abordagens. Estamos um bocado já fartos de algumas especializações em excesso, sem o debate necessário na área científica, e esta pode ser uma chamada de atenção para essa necessidade dentro do próprio CIDER. Portanto, espero que seja uma coisa que atraia a atenção de todos aqueles que estiverem a ouvir e que possam visualizar o filme, e chamar-vos a atenção de que, pelo menos hoje e aqui na mesa, estão duas pessoas que se interessam por isto e, portanto, aqui na assistência podem estar outros, não sei a perseverar, mas tenho a certeza que em termos internacionais é uma área emergente. Está a sair muita publicação na área do coaching que trabalha relacionado com isto, de como é que se atinge a excelência, e não só no desporto, nas performances das organizações, nas performances das empresas. E, portanto, há muita coisa de similitude que nós devemos ter o cuidado de saber ponderar e saber comparar. O professor Aldo, eu não vou fazer grandes apresentações, que as pessoas que estão no CIDER e os alunos da faculdade e do nosso departamento conhecem. Para o exterior, por acaso haja observadores externos ao departamento e à faculdade, ficam a saber que o professor Aldo Costa é professor na nossa faculdade já há mais de 5 anos, tem doutoramento também em Ciências do Desporto e tem-se debruçado em vários assuntos, mas um dos quais relacionado com a genética, e a genética para a excelência também no desporto. Para além disso, de ser professor do departamento, é também vice-presidente desta faculdade, por meu convite, que aceitou e que muito me honrou, que me tem ajudado em várias áreas ligadas também à formação, em geral, à pedagogia, em particular, e ao nível de ensino. Portanto, eu não vou gastar mais tempo nesta apresentação e vou passar a estar atento ao que vou ouvir e tentar utilizar isto também, porque amanhã, por acaso, já lhe disse, tenho uma aula de mestrado, onde os alunos que lá vão estar poderiam ter a ganhar com esta conferência. Ok. Obrigado, Laura. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, como é óbvio, gostaria de agradecer ao pessoal que eu as palavras e de ter aceito o convite em moderar esta mesa. Fará também sentido congratular o professor Bruno Travassos pela cadência ou pela regularidade com que tem mantido este ciclo de conversas de desporto de consciência. Como sabem, tem um triplo objetivo. Por um lado, divulgar a produção científica dos membros, em particular dos membros do Polo CIDES do UBI. Por outro lado, criar, pelo menos aproximar áreas científicas, criando algum tipo de sinergia no âmbito da investigação. E, por outro lado, estabelecer a ponte que se pretende entre a ciência e a prática,
no sentido de aproximar o conhecimento científico da comunidade em geral, em particular junto dos técnicos de desporto. Eu vou procurar atender esse triplo objetivo, dando a minha perspectiva sobre aquilo que é o talento e a excelência no desporto. A minha perspectiva é obviamente que é sustentada na literatura, mas também em alguma investigação que temos conduzido nesta área nos últimos anos e que nos permite dizer que a excelência é de facto um conceito complexo e que é inegavelmente impossível de estudar com uma visão egocêntrica numa área disciplinar, seja a fisiologia, seja a genética, seja a cinetropometria, seja a biomecânica. Portanto, é necessário ter aqui uma abordagem claramente transdisciplinar, no sentido de criar uma teoria unificadora, ecológica, de aproximação ao talento desportivo numa perspectiva de desenvolvimento. E esta é a minha perspectiva. Os temas que eu decidi abordar, e tendo em conta o facto do tema ser plurifatorial, são difíceis de seriar e difíceis de hierarquizar também em apenas 30 a 40 minutos de comunicação. Portanto, é muita informação e a profundidade com cada um dos temas deve ser discutida é muita. Então eu decidi olhar para a forma como habitualmente as pessoas pensam um talento desportivo. E normalmente, quando olhamos para o conceito de talento, pensamos em modelos. Então eu parti deste pressuposto da existência de modelos para organizar esta comunicação. O modelo mais comum, e que ainda é vigente em muitos organismos desportivos a nível regional, local e até a nível internacional, são os modelos que sustentados nesta estrutura piramidal, que não é mais do que uma forma sistemática de converger o talento ou se quiserem, resultados desportivos bons ou extraordinários na dependência da idade. Eu vou abordar muito sucintamente quais são os fundamentos teóricos gerais deste modelo piramidal. Vou-vos apresentar um modelo que nós, no ano 2009, sugerimos para a natação desportiva, a investigação que desenvolvemos sobre este modelo e depois quais são os benefícios e as limitações impostas ao modelo. Numa segunda parte, vou mostrar o shift que a investigação tem feito neste domínio, olhando para o talento de uma forma diferente, sustentada não só na investigação retrospectiva do talento, mas também no entendimento geral da sociedade atual de que a atividade física, de que o exercício físico é ótimo para atingir níveis de saúde e um bem-estar geral. Portanto, partindo deste pressuposto, que é mais um pressuposto do que uma prática, em alguns casos, nós temos 3 dimensões de participação no desporto. Eu participo no desporto com um objetivo claro para melhorar a saúde e o bem-estar. Eu participo no desporto com um objetivo muito pessoal de melhorar o meu rendimento, ou eu participo no desporto com um objetivo muito evidente de atingir resultados desportivos de excelência. A questão é que estas 3 formas de participação no desporto devem, à luz dos novos modelos contemporâneos, ser acarinhadas pelas instituições desportivas de uma forma equitativa. Nós não podemos ter um modelo piramidal ao mesmo tempo que temos um modelo de promoção da prática da atividade física. São antagónicos um do outro. Portanto, o modelo de prática ou de desenvolvimento do desportivo deve permitir migrações entre os diferentes formatos da prática, da excelência para a performance individual e da performance individual para a saúde, para que exista uma participação continuada no desporto e evita-se deste modo o drop-out. Vou-vos apresentar então os fundamentos gerais do modelo, os principais modelos operacionais contemporâneos nesta linha, neste paradigma, alguma da investigação que desenvolvemos nesta linha e, se tivermos tempo, se não deixamos isso para a discussão, o caminho futuro nesta área do conhecimento. É impossível, ou não seria razoável, falar de talento desportivo sem falar de variabilidade humana. Só existe talento porque existe variabilidade. Apesar da espécie humana ser
homogénea em absoluto. Nós observamos claramente variações macroscópicas, se quiserem, na cor da pele, nas dimensões corporais, no formato dos olhos, inter e interpopulacional, mas também encontramos variações microscópicas ao nível molecular. Portanto, a plasticidade humana é uma característica da espécie. Esta capacidade de adaptação gera alterações morfológicas e funcionais que estão na dependência da forma como os organismos encaram os desafios impostos pelo contexto, por um lado, o ambiente, ou seja, fatores de natureza física e química, como vemos aqui neste slide, e na interação intra e interespécies. Este é o fundamento principal para que existam talentos, porque quando nós olhamos para a variabilidade humana, apesar de existir uma resposta média, 70% dos casos estão situados entre mais ou menos um desvio padrão, aquilo que nós queremos são respostas absolutamente agudas nos extremos desta curva de distribuição normal, que permitam referir que determinados sujeitos respondem extraordinariamente bem perante os desafios impostos, neste caso pelo desporto. Portanto, a variabilidade humana é simultaneamente um estado e um processo. E esse estado, que é alterado em função desse processo, depende da forma como os organismos, como as pessoas, respondem, por um lado, aos efeitos aditivos e multiplicativos do seu potencial genético, e por outro lado, à forma como esse potencial genético interage com o ambiente físico e sociocultural onde está envolvido. Nós não temos a plasticidade de outros seres vivos, que não é o caso do camaleão, como é óbvio, e aí também, mas ainda assim conseguimos ajustamentos muito interessantes. Esses ajustamentos são normalmente divididos em 3 níveis. Aqueles ajustamentos mais imediatos, reguladores e irreversíveis. Nós possuímos inteligência suficiente para alterar o nosso vestuário em função da temperatura corporal. Aqueles ajustamentos que são mais reversíveis da aclimação, como são o caso, por exemplo, dos efeitos que são esperados, por exemplo, da diminuição do risco cardiometabólico quando induzimos um exercício após a aplicação do exercício físico sistematizado, e aqueles ajustamentos que são mais irreversíveis, que são de desenvolvimento, que são, por exemplo, aqueles ajustamentos comportamentais que estão muito associados, por exemplo, a hábitos de prática de exercício físico ou hábitos de exercício em determinados contextos socioculturais. Por isso é que há diferenças nos hábitos de atividade física em diferentes contextos. De onde vêm os talentos? Se nós fizermos uma análise retrospectiva à identificação e seleção de talentos, nós, há muitos anos atrás, assentávamos neste mecanismo casuístico de seleção natural, em que os países com maior população teriam, obviamente, vantagem. O pool de atletas era maior, portanto, a probabilidade de surgirem talentos de forma casual também era maior. No entanto, esses países, como têm mais população, podem-se dar ao luxo de ter um dropout, aquilo que eu chamo de abandono, dropout natural. Mais tarde, enverdamos por uma seleção científica do talento desportivo, isto é, baseado naquilo que são os determinantes de rendimento desportivo para cada modalidade, conseguimos enquadrar de forma seletiva determinados atletas, de uma forma ou de outra se manifestavam como excelentes nesses determinantes, e esse enquadramento permitia-nos predizer com algum rigor uma maior probabilidade de sucesso futuro. Passamos do dropout natural para um dropout induzido, que é o efeito perverso do sistema piramidal que eu atrás falava. A prognose da prestação desportiva é assente em quê? Em dois conceitos muito simples. Por um lado, no estabelecimento dos determinantes da performance desportiva para cada modalidade, e depois na comparabilidade do perfil de cada um dos atletas com esses requisitos, com essas normativas. Quando esses atletas atingem um nível extraordinário, se quiserem, de comparabilidade, podemos predizer que se trata de alguém que provavelmente será um talento. Este é o raciocínio lógico que temos na base do mecanismo de seleção natural. O problema é que quanto mais cedo
nós procedemos a este exercício de prognose, maior é o grau de indeterminação. Porque o momento em que o potencial atlético e desportivo do atleta é reconhecido, até o momento em que ele é concretizado, e ele deve ser concretizado na idade sénior, existe um longo período de progressão de carreira desportiva que é coincidente com o desenvolvimento e com o crescimento pós-natal. E isso atribui, de facto, um grande ruído, um grande grau de indeterminação à capacidade de prognose, aqui representada por esta caixa negra. Dentro desta caixa negra, e para aferir ainda mais complexidade ao problema, nós temos um efeito gravitacional, quer do contexto social onde o atleta está envolvido, quer do contexto de treino, que atribui uma maior ou menor probabilidade do potencial genético do atleta se manifestar em plenitude ou não. Portanto, há aqui duas coisas que é preciso distinguir. Aquilo que são os determinantes de performance imediata daquilo que são os determinantes do potencial futuro. Portanto, são dois exercícios de prognose completamente distintos. Por isso é que nós, em 2009, prevemos, para além da fase inicial, que é a identificação e seleção de talentos, as fases seguintes de enquadramento e orientação desportiva, porque a identificação e a seleção, enquanto fase isolada, num processo piramidal, é absolutamente inócua, não faz qualquer sentido. Neste modelo, que é muito adaptado para a natação pura desportiva, nós prevemos, em primeiro lugar, qual é o modelo superior, quais são os determinantes essenciais para a natação pura, quais são as normativas que podem e devem ser usadas para selecionar os nadadores, como é que esses nadadores devem ser enquadrados ao longo da carreira e depois como é que a orientação desportiva deve ser feita em função do início da especialização e da intensificação desta especialização, quer para a distância, quer para a técnica desportiva. Este modelo operacional aparece agora neste slide, já na estrutura piramidal que atrás falávamos. Vemos aqui as 4 fases correspondentes à tal pirâmide: a etapa preparatória, o início do treino, o início da especialização e a intensificação desta especialização, e o cruzamento dessas etapas com a idade, com os grupos de formação desportiva e com a exigência progressiva na especificidade e na intensidade do treino, à medida que vamos avançando nas etapas de formação desportiva. Este esquema, e aliás a melhor pessoa para falar deste esquema é o professor António Silva, mas eu estou certo que ele me atribui essa responsabilidade, ainda para mais porque eu de alguma forma participei e estive presente quando ele foi aplicado. Isto representa a primeira fase do modelo que atrás apresentei para a natação, que já tem cerca de 15 anos. Isto foi o modelo que nós utilizamos há 15 anos em Felgueiras, um microcosmos absoluto, que eu acho que ainda hoje é um exemplo muito interessante na aplicação deste modelo de desenvolvimento desportivo ao estilo piramidal. O que é que nós fizemos há 15 anos atrás? Conseguimos enquadrar um sistema de interação entre o sistema desportivo, o FOCA, Clube de Natação de Felgueiras, a Câmara Municipal, o Poder Local, e o sistema educativo, em particular o primeiro ciclo ensino básico. Todas as crianças do Concelho de Felgueiras beneficiavam de um programa de competência aquática oferecido pela autarquia, e essas 5.000 e tal crianças foram avaliadas, não só na competência aquática, mas em indicadores muito simplificados de base essenciais para a natação, como são os indicadores antropométricos, peso, altura, envergadura e altura central, e os indicadores de histórico de participação desportiva parental, para além de alguns indicadores interessantes que são a altura predita final. O que é que nós fizemos? Medimos essas 5.000 e tal crianças e selecionamos as crianças, quer no percentil 75, quer no percentil 90, para essas mesmas características, e convidamos essas crianças a entrarem em grupos complementares de ensino da natação, com vista a serem integradas futuramente em grupos de formação desportiva. Podemos falar depois, mais tarde, sobre o êxito do programa, nomeadamente nos resultados que foram atingidos alguns anos mais tarde, nomeadamente na idade júnior e sobretudo no género feminino. Mas isso é conversa para outros momentos. No entanto, nós conseguimos fazer uma coisa muito interessante, que foi estabelecer
as normativas de seleção para esses indicadores simplificados, que foram publicados em cadernos técnicos, neste caso pela Associação Portuguesa de Técnicos de Natação. Conseguimos publicar em 2006 as medidas de avaliação e controle de treino em indicadores mais complexos, não só para grupos de formação desportiva, mas para os restantes grupos etários da natação pura. E depois, em 2009, publicamos ainda as normativas que podem ser usadas para o recrutamento de atletas em idade infantil e juvenil. A nossa inquietação acerca da robustez, da capacidade de previsão do rendimento desportivo imediato destes determinantes foi conseguida, julgo eu, com alguma arte nesta publicação em 2007, que ainda continua a ser bastante citada. O que é que nós fizemos aqui? Pegamos nesses determinantes da prestação desportiva, prevemos, num estudo muito simplificado de correlação, quer para o género masculino, quer para o género feminino, quais seriam os indicadores mais associados com o desempenho desportivo em duas provas essenciais para estas idades, os 200 metros de estilos e os 400 metros de crawl. Divisamos isto para o género feminino e para o género masculino. Esta tabela a tabela anterior é para o masculino, a tabela seguinte é para o feminino. Portanto, existe uma diferença aqui óbvia nos indicadores. E aquilo que nós conseguimos foi mostrar que a capacidade de previsão imediata do rendimento desportivo com base nesses indicadores e utilizando uma ferramenta alternativa ao modelo cibernético, que são o recurso às redes neuronais, aqui com o apoio do professor Paulo Oliveira da UTAD, e conseguimos prever ou estimar que a diferença entre a performance estimada pelo modelo e a performance real era, em média, abaixo de 1%. Portanto, isto foi um exercício académico muito interessante, mas que só comprovou que nós conseguimos, com algum rigor, de facto, prever qual era a performance final somente com este tipo de indicadores. Mais tarde, surgiu um estudo que me parece que é muito importante na estruturação do tal sistema piramidal que atrás falávamos, que é a previsão da idade ótima para a obtenção dos melhores resultados desportivos. Isto tem um efeito de retroalimentação fundamental a 3 níveis. Define o início do treino sistemático, define a duração de cada uma das fases do plano de carreira e define o início de uma fase essencial, que é o início da intensificação da especialização desportiva. E o que é que nós vemos aqui? Que as diferenças entre os géneros na idade ótima ou da obtenção de rendimento desportivo é diferente, portanto as meninas atingem mais cedo do que os rapazes essa idade ótima, mas também vemos que a idade é diferente consoante a distância de nado. As distâncias de nado mais curtas são atingidas mais tarde e as distâncias mais longas mais cedo. Este tipo de análise permite ainda estudar a taxa de crescimento dos resultados desportivos, mostrando alguns dos princípios biológicos de treino, que é uma maior taxa de crescimento dos resultados desportivos coincidente com os picos de crescimento, de maior crescimento, e um decréscimo da taxa de crescimento desportivo à medida que o rendimento desportivo vai aumentando. Mas mais importante do que esta informação é conhecer qual é o limite inferior e superior da performance desportiva ideal ao longo da carreira. Isto permite-nos perceber qual é a nossa janela de oportunidade em termos de progressão desportiva. O que nós queremos é encaixar o nadador dentro desta janela de oportunidade, a partir dos 10, 11 anos, no início que ele começa o treino, até a idade adulta. E como veem aqui, a janela de oportunidade vai sendo cada vez mais restrita. Estes dados não são meus, são para a população americana, de um estudo de Sokolovas, que mostrou uma coisa muito interessante. Resultados extraordinários em idades muito precoces são normalmente indutoras de dropout, porque os melhores nadadores presentes no top 100 americano não são ou não estão presentes no top 100 em grupos de formação desportiva. O que quer dizer que nós temos que ter algum cuidado na exacerbação do rendimento desportivo em jovens talentos, para que não exista a tentativa
de fazer uma especialização demasiado precoce, uma intensificação do treino demasiado precoce, porque normalmente esses atletas, quando se opta por essa via, desistem. A nossa inquietação com a necessidade de prever mecanismos de estimar a longo prazo o potencial desportivo do atleta virou-se naturalmente para aqueles que são os indicadores mais estáticos, já que indicadores biomecânicos, técnicos ou fisiológicos têm um menor rigor de prognose ou de estabilidade no tempo. Este slide eu costumo mostrar em quase, não digo em todas as aulas, mas pelo menos costumo falar muito sobre isto. É um slide que mostra que a resposta ao treino é absolutamente variável entre os sujeitos. O que nós vemos aqui é que após 20 semanas de treino aeróbio, em 4 contextos completamente diferentes, ainda que sob o mesmo estímulo, a resposta é de 400 ml/minuto de incremento após 20 semanas de treino. Isto é igual para os 4 centros. Mas o que nós vemos aqui é que existem sujeitos que têm uma resposta completamente extraordinária, quase que duplicam este valor, e existem sujeitos que têm uma resposta quase insignificante ou até mesmo negativa. Isto quer dizer que existe uma componente hereditária que explica a variabilidade da resposta ao treino. Isto levou-nos, no fundo, a desenhar um programa de trabalhos em 2009 que deu origem ao meu doutoramento. Foi, no fundo, perceber qual era a capacidade de indução do potencial de performance, olhando, por exemplo, para um gene candidato, que é o gene do enzima conversor de angiotensina, o polimorfismo de inserção e deleção. Este é um dos trabalhos que eu acho que é mais representativo deste processo, e neste trabalho nós vimos o quê? Para a população de nadadores de elite em Portugal, nós vemos que na distribuição do genótipo, só existem 3 genótipos possíveis aqui, ou a pessoa assume um genótipo VD, ou assume um genótipo ID, ou assume um genótipo II. E o que nós vemos aqui é que os nadadores especialistas em eventos de curta duração, nenhum tem o genótipo II, 0%. O que quer dizer que, provavelmente, nós temos aqui uma ferramenta, não para predizer o rendimento desportivo a longo prazo, mas, pelo menos, para orientar os nadadores para eventos de curta duração ou para eventos de longa duração. Trabalhos seguintes foram feitos nesta linha. Nós mostramos depois o impacto que este gene em particular tem na funcionalidade musculoesquelética. Num trabalho de 2012, presente no doutoramento do professor Nuno Garrido, fizemos aqui um exercício interessante que foi mostrar a utilidade de indicadores gerais, não específicos, e de grande componente hereditária na utilidade de previsão do resultado desportivo em vários escalões, ao longo da carreira desportiva. Mais recentemente, temos trabalhado não tanto no potencial, mas no perfil genético que pode ajudar os atletas, neste caso os atletas de elite, a manterem uma resposta ao treino melhorada, em particular no que se refere ao stress oxidativo, que é uma inevitabilidade do treino intenso e sistemático. E publicamos uma revisão da literatura que faz aqui um ponto importante a respeito da necessidade de se estudar o efeito que o treino tem na expressão genética propriamente dita. Ponto a situação em relação a esta primeira fase, em relação em particular aos modelos piramidais ou seletivos. Os principais benefícios estão na convergência dos meios e nos recursos para menos atletas. Esta racionalização de meios e recursos é evidente. Na monitorização, estes modelos permitem-nos a monitorização continuada da performance desportiva. Permitem-nos normalizar os requisitos da performance em cada etapa e permitem-nos também, com algum rigor, determinar a orientação desportiva. Isto são factos. Limitações inerentes ao modelo.
o dropout seletivo, foi uma coisa que eu já falei, uma tendência a valorizar a especialização em detrimento da diversificação na prática do desporto, a progressão e a manifestação do potencial genético está claramente dependente de contextos muito favoráveis do ponto de vista familiar, económico e social, e a determinação com exatidão do potencial de excelência, na minha perspectiva, será utópico em essência. Porquê é que eu digo isto? Existe um paradoxo evidente, que é, por um lado, é reconhecida a necessidade de existir um perfil poligenético, isto é, a necessidade de existir, ou de coexistir, um conjunto de genes que estejam relacionados com o rendimento desportivo, para que a relação entre esse perfil e o rendimento seja suficientemente forte para ser causal. Mas, por outro lado, já foi demonstrado que, por exemplo, para 23 dos polimorfismos ou das mutações genéticas associadas, em particular com a performance em eventos de longa duração, aquelas que pelo menos eram conhecidas em 2008, quando isto foi publicado, do ponto de vista da probabilidade, isso é impossível. É impossível de nós encontrarmos um atleta que consiga agregar os 23 polimorfismos. Isso é impossível para a população mundial, como será absolutamente impossível para um país como Portugal de pequena dimensão. Então, no fundo, o que é que isto nos leva? À aplicação, se calhar, do princípio da insanidade proposto por Einstein, que é: nós não podemos estar continuamente a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Portanto, temos que fazer alguma coisa. E é sobre esta perspectiva, um novo olhar sobre a complexidade da excelência desportiva, que surgiram novos modelos contemporâneos que olham para o talento não como algo unitário, geneticamente pré-determinado e mensurável, mas como algo perfeitamente dinâmico e multidimensional. Se vocês olharem para esta tabela, ela apresenta as várias dimensões que estarão associadas ao conceito de talento. E nós conseguimos claramente fazer um paralelismo entre estas dimensões com aquilo que são as dimensões para o talento desportivo. Estou certo que toda a gente que concorda que a performance desportiva é absolutamente multifatorial. O que nós não estamos habituados a encarar é a performance desportiva, é o efeito dos fatores da performance desportiva, não de uma forma aditiva, mas de uma forma multiplicativa. Ou seja, existe um efeito multiplicativo e não aditivo de cada domínio ou de cada habilidade na explicação do talento desportivo. Portanto, existe uma relação. Essa relação integrativa ou multiplicativa permite-nos explicar a diversidade que existe entre talentos no perfil de cada fator. O que é que eu quero dizer? Existem, por exemplo, ótimos nadadores de 1,90 m, como existem ótimos nadadores de 1,80 m. Porque provavelmente ser excepcionalmente alto, no caso dos fatores associados à antropometria, é de alguma forma corrigido com a excepcionalidade de outra dimensão. O que não pode acontecer é eu ser excessivamente medíocre noutra dimensão e ser extraordinariamente noutra. Ou seja, tem que haver uma harmonia no perfil e na interação entre estas componentes. Ou seja, existe aqui uma interação entre fenómenos ou fatores de ordem biológica, fatores de ordem psicológica e fatores de ordem sociológica, o que nos permite dizer que deve existir um ênfase muito mais no desenvolvimento e muito menos na identificação e na seleção. Eu não vou falar sobre os aspectos psicológicos e sociológicos, apenas quero frisar que eles são o que urgem de ser estudados na forma como devem ser integrados na perspectiva da programação e a longo prazo. Há muito pouca informação sobre isto. Também há muito pouca informação sobre a adequabilidade dos contextos socioeconómicos, educativos e familiares que são propícios ao talento desportivo. É uma área de investigação que urge investir. Os modelos mais representativos deste novo paradigma do desenvolvimento desportivo serão talvez o modelo de Jean Coté, que é muito assente na psicologia social e na psicologia do desenvolvimento,
e o modelo de East Van Valley, que é o modelo mais assente no conhecimento da anatomia, da fisiologia, do crescimento e da maturação. Nós não vamos aprofundar os modelos tempo para isso, só quero que fique com a ideia. O modelo de Jean Coté é um modelo que integra 3 grandes fases. Uma fase genérica que ele chama sampling phase, uma fase de especialização e uma fase final de investimento. Em cada uma das fases existe a preocupação de trabalhar, por um lado, a performance, por outro lado, a participação continuada no desporto e, por outro lado, o desenvolvimento integral do indivíduo, evitando, na medida do possível, o dropout. Eu tive a felicidade de, há um mês atrás, poder assistir ao balanço teórico dos postulados que estão na base da construção deste modelo, numa conferência feita em Liège, e no qual Jean Coté mostrou a relevância de 7 postulados que permitem referir que, essencialmente, 2 grandes aspectos. Eu vou resumir isto em 2 grandes aspectos. A criação de oportunidades de diversificação de prática desportiva, isto é, de não especialização, na realidade, existe uma forte evidência de que não são indutores ou que são indutores, melhor dizendo, de obtenção de resultados desportivos de elite. Ou seja, eu participar em vários desportos, em fases precoces da carreira, são benéficos para atingir resultados desportivos extraordinários mais tarde. Portanto, não há necessidade de haver especialização num dado desporto. Por outro lado, essa participação diversificada dá origem a uma maior longevidade da carreira. O segundo grande pressuposto que eu queria estabelecer aqui, que eu queria salientar aqui destes 7 postulados, são a importância não da prática deliberada, mas da prática livre, que Jean Coté define como deliberate play. Portanto, são as oportunidades de prática livre não orientada que são absolutamente importantes para criar esta afinidade com o desporto e, por outro lado, para criar um conjunto de repertório motor essenciais para que as crianças permaneçam no desporto e consigam ter sucesso desportivo na modalidade que mais tarde selecionam. O modelo de East Van Valley é um modelo muito mais incisivo, muito mais técnico, que prevê 7 fases de desenvolvimento desportivo e que divide essas fases em 4 dimensões de preocupação física, mental, cognitiva e emocional, mas eu aqui gostaria de salientar a grande importância que o autor dá à literacia físico-motora nas fases iniciais da carreira. E eu aqui gostaria de mostrar-vos a contribuição que nós temos dado nos últimos 2 anos sobre esta importância da literacia físico-motora. Não sei quanto tempo tenho ainda, mas eu vou também não ser muito moroso nesta parte. Este estudo mostra, foi publicado na revista da Universidade, porque contra nós não faria sentido ser apresentado na língua portuguesa, mostra o impacto que tem no desenvolvimento motor a expressão física e motora durante o primeiro ciclo de ensino básico enquanto atividade extracurricular. São aqueles sujeitos aqui assinalados com um não, do 1º ao 4º ano. Os sujeitos assinalados com um sim são aquelas crianças que, para além de beneficiarem da expressão física e motora, beneficiam da prática adicional da natação. E aquilo que nós vemos é que a prática acumulada da natação tem um efeito positivo no desenvolvimento motor, quer no desenvolvimento motor geral, quer quando dividido nas 2 dimensões, de locomoção ou de controle de objetos. Este é o primeiro resultado que nos parece evidente. O segundo resultado é que o efeito da prática da expressão física e motora, pelo menos no contexto em que nós medimos, que foi na cidade, no concelho de Vila de Rei, não é suficiente para induzir uma mestria motora, um desenvolvimento motor, acima da média, nestas crianças. Sobretudo quando nós utilizamos a normativa americana. Portanto, é preciso olhar para estes dados com alguma cautela, porque, por um lado, nós não temos a normativa portuguesa.
para poder, de alguma forma, balizar os resultados à população portuguesa, mas, por outro, parece existir uma insuficiência da expressão física e motora per si para induzir um crescimento da literacia físico-motora ao longo da idade. Mais tarde, este trabalho faz parte do projeto Doutoramento de Helena Rocha, que foi apresentado também há um mês atrás em Liedes. Nós fizemos um estudo, uns poucos estudos longitudinais nesta linha, em que mostramos, por um lado, que a prática de desporto, neste caso a natação e o futebol, tem um efeito claramente positivo face à não prática. Isto é um resultado óbvio, quando comparamos o desenvolvimento motor e, mais uma vez, a dimensão de locomoção e de controle de objetos. O que nós não estávamos à espera era de encontrar um efeito, um boost, ou um efeito exacerbado do desenvolvimento motor nas crianças que praticam futebol em comparação com aquelas que praticam natação. De facto, as crianças que praticam futebol são sempre, ou têm sempre, mais mestria motor em todas as fases do estudo, aos 5 meses, aos 10 meses e aos 30 meses de acompanhamento, em relação àqueles que não praticam nada e em relação àqueles que praticam natação. Também não estávamos à espera, era de encontrar uma tendência negativa no desenvolvimento motor nas crianças que praticam futebol após os 10 meses de prática. Enquanto que na natação existe um efeito, uma tendência positiva. Ou seja, parece que o contexto aquático é indutor de um desenvolvimento continuado positivo em habilidades que são mensuradas no meio terrestre, que é um resultado surpreendente e um bocadinho fora da caixa. Houve um outro estudo ainda dentro deste contexto dos sistemas contemporâneos. É um estudo bastante citado ultimamente. Versa sobretudo, o nosso objetivo foi mostrar a relação que existe entre o sistema desportivo, ou o favorecimento que existe no sistema desportivo, está assente neste modelo piramidal, e de forma a favorecer, digamos assim, aqueles atletas que são mais altos e que são tarde maturados. Isto é aquilo que se chama de efeito da idade relativa. Estes são apenas alguns dados. O que é que nós vemos aqui? Que todos os nadadores portugueses pertencentes ao top 50 nacional, masculino e feminino, para todos os escalões, o número de nadadores presente nesse top 50 nacional é muito mais constituído por nadadores nascidos no primeiro e no segundo trimestre do ano, portanto mais velhos e provavelmente mais altos, do que daqueles que nascidos no último trimestre do ano. O mais surpreendente não é que isso venha a acontecer nas primeiras fases da carreira desportiva, nos cadetes, nos infantis. O mais surpreendente é que isto aparece nos escalões júniores e no escalão sénior. Ou seja, existe aqui um efeito perverso do sistema desportivo e que nós não estudamos o dropout, mas no fundo quase que parece mostrar o efeito de indução do dropout naqueles atletas que são mais novos e que acabam por, de alguma forma, não continuar na prática desportiva e não chegar à elite, que neste caso é a top 50 nacional. Depois acabamos por mostrar o efeito que isto tem na performance desportiva. Mas não teremos tempo para isso. Em jeito de mensagem final, eu deixei aqui muitos estudos de fora. Há muitos estudos que foram feitos na área do treino desportivo e que poderiam ter sido aqui apresentados. Não teríamos tempo para isso. Mas eu gostaria de frisar, tendo em conta aquilo que eu falei até agora, qual é a mensagem final. Por um lado, que a prognose da excelência no desporto não pode ser um exercício de extrapolação circunscrito a uma área científica, mas depende da cooperação transdisciplinar. Este é o paradigma que devemos seguir, em que os modelos piramidais que são úteis na monitorização da progressão, da orientação, como atrás falamos, mas que são indutores de dropout e muito rudes na probabilidade de prognosticarem o potencial futuro do atleta, se não mesmo utópico,
nesta intenção, que são determinantes as oportunidades de prática deliberada e livre em regime de participação diversificada, no desporto até à especialização. O que é que isto quer dizer? Que devemos criar realmente oportunidades de prática deliberada num contexto de grande diversificação, pelo menos antes da intensificação da especialização desportiva. Portanto, parece-me, se calhar, que a mensagem final pode ser resumida nesta última frase, que é muito mais útil desenvolver bem do que selecionar melhor. Eu gostaria também de referir, e para acabar, que estes trabalhos, como é óbvio, só fazem sentido quando existe cooperação. Aliás, eles só existem porque existe cooperação entre vários investigadores. Eu tive a felicidade de trabalhar com estes e muitos mais que são pertencentes a várias instituições, mas que o CIDEST conseguiu manter sobre o mesmo teto. Bom, muito obrigado a todos pela atenção que dispensaram e julgo que se for propício podemos abrir a discussão. Muito obrigado, professor.